O cara, bora mais um. Aí o cara, não, Marco não, pô. Teia é um gênio. Vai dar uma olhada nas outras obras desse autor e você vai entender um pouquinho de onde ele tá tirando isso. O que eles fizeram lá, ao meu ver, salvou esse anime. O tanto de pensamento que tem em algumas novas, daí o protagonista fica metade de um episódio parado em uma cadeira só pensando. Muito difícil fazer um personagem desse ficar popular. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo falando de Class of the Elite, um anime aí que É impressionante a forma como ele consegue ser único, né, na pronúncia dele, né? Class of the Elite. Elite, como é que é? popular. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo falando de Class of the Elite. 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 Falou um francês, né? Um francês aí, né? Elite. Tô denunciando a live. Pode, fica à vontade aí, irmão. Fica à vontade. Um anime aí que acompanha um casa, garoto né? frio, calculista e manipulador, em um colégio de elite onde as turmas disputam entre si. O anime, ao longo dos anos, acabou Já viu ficando alguma proposta bastante melhor do que popular. essa dos animes? Cara, sinceramente não. Tem aquele Tetsuan Atom, né? Que é sobre um garoto sintético tentando descobrir como viver a vida de um ser humano, né? Mas, porra, isso aí é de sacanagem, né, cara? Absurdamente melhor, cara. Essa proposta aqui básica Sim. demais, assim, essa proposta aqui idiota, né? De um certo Osamu Tezuka que tá na tela aqui pra todo mundo ver aqui, ó. Nem é importante. Isso sim que é bom. É engraçado que na época que ele saiu, ninguém comentava muito dele, eu fiz até as primeiras pessoas na época, mas não virou nenhuma febre nem nada. Até que veio o final. Esse final aí, e essa imagem, inclusive, muita gente deve reconhecer, que já deve ter visto um bando de vídeos na internet, foi isso aí que vendeu o diabo desse anime. O final dele. E ao longo dos anos, o pessoal Diga-se de passagem, um dos momentos mais cringes de Class of Elite. ficou vendendo esse anime, principalmente com essa imagem aí. E muita gente foi assistir e achava até interessante quando terminava, tinha um diferencial bem grande lá. E aí ficava ansioso por uma nova temporada, que demorou um século pra sair, mas saiu. Mas só saiu por esse elemento aí, de que esse anime conseguiu se manter ativo na mente das pessoas. Lucifer, Passava né, anos que e saiu anos aí da essa primeira outra temporada. Graças a luz. Nem sei se não é temporada. essa. Milagre É o final. É que, tipo, ele ajudou todo mundo, aí a menina tá falando com ele, ela tá corando, né? Tipo, não, você ajudou a gente e tal, mas assim, foi porque, de acordo com o colégio, né, você tem que ganhar pontos, sei lá o quê. Ela tá tentando justificar o porquê que ela tá agradecendo por ele ter ajudado, né? E ele tá olhando assim pra ela, pensando, eu não me importo com nada. De onde eu vim, aí começa a backstory dele, assim, sabe? Eu era apenas um número, um teste. Tudo que eu faço não é em nome de ninguém, nem mesmo de mim mesmo. Eu só estou aqui porque eu estou. Só estou aqui porque eu estou e não quero agradar ninguém. Só quero ter minha vida pacata mesmo. Tô nem aí pra você, Foda, sua mano. rapariga. Ou você tem que parar de falar bonito, ou você tem que se prezar mais pelo realismo da cena, né, Igor? Porque isso de fato pareceu bom você falando desse jeito. Pô, ficou muito bom, mano. Eu não faço nem por mim mesmo, né? Ele não tem um senso de eu, né? Então o que ele faz é uma ação meio que subconsciente, né? Qual que é do Ayano Koji? Eu não sei. Qual que é, hein? A filosofia dos animes aí, né? Qual que é? A psicologia dos animes aí, cadê? Pois é, assim, quem lê a novel, quem lê a novel diz que essa parada da Ayano Koji de ser impessoal, né? Ele não tem uma personalidade, é bem escrita. Eu acho que isso é verdade. Eu não vou assumir que as pessoas mentem. Eu não vou assumir que as pessoas mentem. Mas eu assumo que o anime é um lixo. E as pessoas que veem o anime geralmente não falam mal do anime. Então, é esse o ponto. Quem lê a novela. Né? Mas e que isso é potencialmente interessante, talvez seja na novela. Porque aqui no anime, meu amigo, não é perfeito, não. E o pessoal continuava citando esse anime. Olha o ano da primeira temporada. A maioria dos animes, depois de uns 3 anos, 4 anos aí que não tem segunda temporada, já era. A não ser casos que são absolutamente populares, tiveram problema de produção, tá faltando material, tem outros elementos aí. Não é o problema de Class of the Elite. O problema dele é a produtora dele, que é meio complicada. Pelo amor de Deus, o que eles deixaram passar de dinheiro que eles poderiam fazer com um bando de obra? Bom, eles aprenderam agora, mas demorou... acho que mais de 10 anos, pra eles terem noção de que, olha, a gente tava indo pelo caminho errado. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, o pessoal de lá de dentro admitindo que errou nesse aspecto. De não pegar obras que se deram bem na primeira temporada e continuar fazendo, transformar em franquias bem estabelecidas. Não, eles preferiram ficar...
Esse vídeo já foi reagido por mim, não tinha ninguém aqui. Sim. Basicamente eles disseram, poxa, estamos sobrecarregando nossas IPs a ponto de que nós estamos ignorando algumas IPs que poderiam ter uma segunda chance. Pronto. Tipo, Algumas séries antigas que fizeram sucesso e que nós vamos dar continuidade. Que tá dentro lá da Kadokawa. Ao invés de focar de entupir de IP nova, eles vão dar segmento para algumas que estão apagadas, mesmo essas que ainda têm um público de imagem, né? Porque essas séries não param de ter light novel. É só isso. Que é uma decisão correta. Eu não tenho a fórmula do sucesso, porque se eu tivesse eu tava lá, né? Mas, tipo, é errado, na minha perspectiva, você ficar, como o Marco disse, né, 10 anos entupindo de IP nova, que é quase a mesma coisa. A gente sabe muito bem como é esse modelo, né? Todas essas obras são extremamente iguais. E você fica colocando, empurrando. E é tão igual, mas tão igual que depois de 5 volumes, toda obra que começa com uma crítica, né? Isekaiei como um fazendeiro, Isekaiei como uma máquina de lavar, termina virando drama político. Termina tendo um grande, maldoso, impetuoso tirano, que tem que acabar com ele. É curioso, né? Todas as obras, Isso elas você meio falou que terminam porque- ficando assim. tipo assim, em tese, Classroom of the Elite não tem uma produção excepcional, Não, não não. tem nomes, né, na staff, esse tipo de coisa. Então o anime se destacou porque caiu nas graças do público, né? Então nessa lógica, em tese, a técnica, né, de tu ficar só jogando um monte de obra avulsa no mercado deu certo, né? Tem uma obra que não se destacava muito e acabou fazendo sucesso porque abaixou o nível, né, das obras. Baixou o né, nível, e- né? Deixou tudo tão ruim que uma que é só o mesmo ruim fez sucesso. É só o sanduíche, né? Bem feitinho, né? O nessa pão com a lógica, carne. nessa lógica 10 anos foi pouco tempo, né? Eles aprenderam que, porra, a gente fez uma obra, a gente fez o nosso trabalho aqui, É, agora sem investir no que tá. A partir de porque agora, que é tudo mato, a partir de agora que é tudo strume, a gente vai botar o mato, né? Então, é porque assim, a produção de anime é complicada, né? Porque às vezes a equipe vai mudar, né? O estúdio pode mudar, eles vão estar ocupados, vão ter um cronograma. E produção de anime é o quê? 2, 3 anos, né? Então eu não sei se a ideia é, tipo assim, não fazer sequências porque a gente quer focar em IP novas. Cara, tipo assim, claramente ReZero foi planejado para ter mais seasons, só que o tempo que levou foi um tempo que é coerente com a forma como a indústria de anime se funciona, né? Como é que ela opera. Então, por exemplo, é o mesmo diretor da segunda, né? Aí depois mudou, sabe? Se quer manter um ritmo mais rápido, vai ser o One Punch Man, por exemplo, quando tiver a segunda. Porque como é o nome dele? O de Sonny Boy? Não, você não falou isso. Você não falou isso. Você quer um ritmo mais rápido. Você quer um ritmo mais rápido. Se você quiser faz um ritmo mais Punch Man? rápido. A segunda, pelo menos. A terceira, eu não sei o que aconteceu. Tá, o que é que o Shingo falou? O Shingo falou que na época ele estava comprometido, né, com os trabalhos que ele tinha. Sim. Então ele não tinha como se comprometer com o One Punch Man. Isso é o que mais acontece, né, na indústria. o que dirigiu o Sonic Boy? Exato. Cara, mas exato. aí que tá. Quando você tem um Punch Man, que a primeira season é um primor, né? Visualmente, direção é maravilhosa. Você vai pra segunda, não tem esse cara? Não, mas a gente vai fazer mesmo assim? Tá óbvio que vai perder a qualidade. Agora, Class of Elite, qual a qualidade que tem, pô? Qual o problema de você fazer uma season nova com uma equipe diferente? Qual o problema? A única coisa é Seiyu. Seiyu pedindo mais dinheiro, né? Porque do segunda season, gente, o Seiyu, ele pede mais. É continuidade de contrato, né? Uhum. Só isso. Acho que em tese, sim. Ficar fazendo Assim, bando ReZero nova. também é um caso que eu também não entendo, porque não é uma produção muito boa, não é uma boa adaptação, Muito fácil replicar. Muito fácil Não é replicar. uma boa obra. é uma boa obra, assim. ReZero, esse coping aí, Nem é, na o Linho real. vai demorar, né? Mas E ReZero, ele é claramente reciclável, tá ligado? Você consegue ter muitas produções de ReZero com facilidade, cara. Não é um traço, né? não é um traço, não é um traço difícil, não é uma direção difícil, não é uma direção de arte difícil, não tem nada de difícil em ReZero, nada. Pra se fazer assim, por que não uma tem? obra então, né, cara? É reciclável, é repetitivo, né? Dá pra fazer em qualquer... Pega Os os animes. principais isekais, né, que é o Tensura, Esse aí ReZero... também tem um anime Aí tem bem qualquer coisa. Então, Tensura tem um anime, qualquer coisa. Aí tem Mushoku, que Mushoku realmente se salva. É o único que realmente se salva, né? O The Beginning of the End tá aí, pô. The Beginning of the End vai ter outra season, com certeza, e tá aí, pô.
E tá aí, tá Até bem o próprio Tateno feitíssimo. Yushi também começou muito bem, né? Ficar indo. Mas Acho que o Overlord é um caso que se mantém até, porque é Madhouse, Cara, né? Não sei se é mais Tateno Yusha teve a Season 3 e ninguém toca nisso, né? Arifureta teve a Season 3, cara. Porra, como é que o pessoal não fala de Arifureta 3, cara? Pô, que Animes loucura. e deixar animes que não Não sei viraram um como. hit absurdo logo de cara aí na primeira temporada de molho. E aí alguns até tentaram fazer nova temporada anos depois e foi um mau fracasso, como esse aí, que é Eu Hataraku Mal-sama. A nova temporada foi tão mal produzida que não ajudou. Mas ele não envelheceu tão bem na mente das mano. pessoas igual o Class of the Elite, que era lembrado Elite. Isso é ano a verdade. ano, o pessoal citava ele e tal, mesmo sem marketing nenhum em cima dele, praticamente, da staff. A única coisa que tinha pra marketar dele é que ele vendia muito bem. No Japão, lá ele tinha vendas absurdas, isso também ajudou ele a ter nova temporada. De qualquer forma, tem muita gente que reclama horrores Essa daquela pausa. primeira temporada. Diz que não fez jus ao material original. Toma. E olha, eu não poderia discordar mais. Toma. Aí, ó. Aí, ó. Você. Dostoiévski escreveu Arise, naquele- Arise. Toma. Eu queria muito que. Cara, quando eu terminei. Quando eu terminei, não, né? Quando o Alexandre soltou aquele vídeo, a gente espinafrando em Clash of Elite, um cara fez uma thread gigantesca, boy. Eu acho que tinha 45 respostas. Da próprio cara. Porque Clash of Elite na novel é incrível. Eu quero que esse cara refute o Marco. Vamos lá. Porque o que eles fizeram lá, ao meu ver, salvou esse anime. E o pessoal não dá valor a isso. Eles ficam só apontando uns outros negócios lá que eu até entendo, mas não Que argumento, hein? são tão importantes Mas é assim. perigoso. Afinal, eles estão Mas é. exagerando ou não? Nesse vídeo aqui eu vou abordar sobre Que argumento, hein, cara? Não adaptaram direito, mudaram o personagem, a história tá toda cortada. Ué, mas deu dinheiro. Cara, que absurdo. isso e também minhas expectativas para a próxima temporada anunciada já, que seria a 4ª temporada, que vai ter mais informações, inclusive, esse ano sobre ela, no evento de março aí, provavelmente, a gente talvez tenha até um trailer. E muita gente está esperançoso que dessa vez deem o devido valor aí a essa obra, em uma produção de respeito. Eu vou levantar possibilidades quanto a isso. Mas primeiro vamos falar aí da primeira temporada e por que eu acho ela injustiçada pela maioria dos fãs. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire Muito ruim a primeira temporada, vale dizer. membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord a partir do nível Plus. Você tem acesso a mim o dia inteiro, uma comunidade muito legal que se formou lá também. Você também vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, a light novel aí de Clash of the Elite, ela chamou atenção inicialmente. O autor era um escritor de visual novels. Ele escrevia muitos Já viu, né? haréns, inclusive. Já viu, né? E aí vem outro elemento de Clash of the Elite, que tá se inclinando um pouco para esse Intelectual, lado. né? E aí o pessoal, por quê? Por que isso tá Murakami chora. acontecendo? Vai dar uma olhada nas outras obras desse autor e você vai entender um pouquinho de onde ele tá tirando isso. O ponto é, ele criou uma abordagem um pouco diferente, que é o protagonista frio calculista nessa obra. Ninguém dá valor a isso, mas é muito difícil fazer um personagem desse ficar popular. Geralmente Aonde você vive, Marco? verdade. É? Aonde É você vive, difícil, Marco? cara. O Batman Animes tem um canal com 1 milhão de inscritos só com isso. Frio calculista. É verdade, né? Não tem essa não, amigo. É só o que vende, só o que vende. Top 10, né? Top Eles são 10, antipáticos, top muita gente- 15 protagonistas mais frios. Só o que vende, cara, só o que vende. inclusive acha esse personagem antipático. Mas fica muito curioso para onde vai a história, devido à personalidade diferenciada dele. Se ele vai desenvolver sentimentos, se ele vai ter um amadurecimento, entendeu? Se ele vai ter mudanças. O autor fica puxando algumas coisas nesse sentido, até na novel. Só que ele não faz isso inicialmente. E aí que vem a maior esquisitice dessa história. O autor parecia não saber que caminho ele iria tomar. Ele estava em testes lá no começo, até que ele fez um negócio. O Marco tá assumindo que o autor não sabia o que ele tava fazendo e a argumentação do Marco é: ele foi fazendo uns testes. Esse cara é um gênio. Você tem o conhecimento da totalidade da erística do Marco em Tox Anime pra saber se ele de fato não sabia a direção que o autor ia tomar? Cara, eu tenho conhecimento de 16 capítulos dele.
É da heurística dele. Tem 16 capítulos, tem. De como funciona. Acho que isso não é o suficiente não, tá, cara? Não é o Talvez suficiente, não mas seja. ok. Ele iria tomar. Ele estava em testes lá no começo, até que ele fez um negócio, ele viu que o pessoal gostou bastante, e aí ele foi totalmente pra esse lado a partir do 4º volume da novel. Aonde, mano? O que é esse negócio? Bom, basicamente o protagonista era muito mais expressivo no material original. Alguns, quando eu falo isso, só pensam no mangá, mas não. Na novel, olha aí, isso aí são ilustrações da novel. E ele tinha expressões. Ele não era super expressivo, nunca descreve. Oxi? Tava dentro de um. Não tava dentro do. Oxi, não era num local aberto? Por que tá. Que uma Era janela à aqui? beira da praia, né? Não era Pois no é. mar. Mas ele era muito mais expressivo do que colocaram ele no anime. Porque ele tá sempre com essa cara de peixe morto. Ele não se assusta, não faz umas caras de nada, basicamente. Então por que... Sigma, né? Mas na capa. Cara, assim, com todo respeito ao Marco. Com todo Ele respeito ao era Marco. muito mais expressivo do que colocaram ele no anime. Porque ele tá sempre com essa cara de peixe Com morto. todo respeito ao Marco. Ele não se assusta, não faz umas caras de nada, basicamente. Então por que ficou diferente? Basicamente, o roteirista do anime foi esperto. Ele adiantou um negócio. Cadê? Capa. A gente botou no Classroom vídeo a capa do... of the Elite. Volume 1. Volume 1, volume 2. Ele já não tem expressão, cara. Já não tem expressão no primeiro volume aqui, pô. Isso aqui pode ser uma falta de comunicação com o ilustrador da novel. Quem desenhou a novel não foi o próprio autor, ele contratou alguém pra desenhar. Você tem que trazer uma descrição em loco, né? Você pega assim, ele falando, né? Eu fiquei com calafrios, eu sei lá o que, pra provar assim, não, esse cara tinha muito mais expressividade. E não uma imagem. Essa imagem aí é da Light Novel, mas aí não foi o cara que escreveu a imagem, né? Foi alguém que desenhou, e o cara que tá escrevendo ele não desenha. Isso é uma falsa simetria, cara. Tá dando o mesmo valor a uma obra que é uma obra audiovisual e uma que é só uma escrita com detalhes, né, visuais. Assim. É, também, mas Visuais. enfim. Que iria acontecer depois. E que se acontecesse só depois, iria criar a mesma sensação que eu tive quando li o material original. O autor não sabia o que fazer com o protagonista no começo da história. Ele só tomou a decisão mais à frente. Ele meio que mudou, basicamente, o protagonista para um caminho lá que ele viu que muita gente iria gostar. O protagonista tinha um bando de pensamento pervertido, clichêzão aí, de várias novels. Desculpa se o Battler é um bom personagem, um personagem muito bem escrito e o início ele é um lixo. Pô, desculpa aí. Com eitos e tal, várias situações lá que eles não colocaram no anime. E esses pensamentos Quando é o Mineka 10, né? Tô vendo aqui o chat, tô vendo. nunca apareceram nele no anime. Então quem vai ler o material original fica até... Que é isso? Tipo, esse é o personagem? Frio calculista lá? Ele tá tendo um bando de pensamento pervertido aqui de adolescente normal. O que tá acontecendo? Ele pode O que tá acontecendo é que essa novel começou escrita de forma bem mais clichê. O protagonista tinha um ar um pouquinho diferente, mas era um pouquinho. Em geral, ele tinha muita semelhança com um bando de protagonistas clichêsaços aí de outras obras de light novel. E a ideia é que ia se formar um bando de garota bonita à volta dele lá, criar um harenzão e tal, e parecia que ia por esse caminho. Só que ele tinha os diferenciais já dele, de ser super inteligente, tá escondendo as habilidades dele. Sim, que diferencial. Isso aí não foi inventado, não. Isso aí Ninguém já tinha é desde o assim, começo. né? Ele era alguém super capacitado que escondia, no caso, as próprias habilidades. Só que a personalidade dele ser ultra fria, não era assim. Ele era só um pouco mais frio que o normal. E aí foi seguindo, teve volume 2, que é um porre em Classroom of the Elite. É considerado um dos piores volumes que tem da novel, embora tenha uns outros mais chatos, na minha opinião. Então eu não vou ficar puxando o saco aqui, não. Tem volumes chatos em Classroom of the Elite, tem volumes muito legais. Meu favorito até hoje é o 7, eu li igual um louco esse volume. Mentira que tem volume chato em Classroom of the Elite. Não acredito em você. Esse maluco aqui, meu irmão. Esse cara aqui, meu irmão. Meu amigo. Abafa. Denuncia sem engajar, guys. Denuncia sem engajar. Tem os outros bons também. No segundo ano, principalmente, tem uns bem legais. No começo aí do segundo ano. Mas eu estou gravando, eu também. varia. Tem uns volumes mais fracos. E não tem problema. Não precisa ficar puxando o saco. Ah, não, tudo é maravilhoso. No caso, eu adoro esse autor, eu adoro essa nova, então tudo é lindo, maravilhoso. E eu não acredito em quem fala isso. Quando alguém fala isso, eu já desconsidero a opinião da pessoa. Porque a pessoa claramente não analisa nada. Virou uma fã absurda e tudo é maravilhoso e não pensa.
Oi? Porque a pessoa claramente não acredita em quem fala isso. Não, Quando volta, alguém, volta no aí. caso, eu adoro esse autor, eu adoro essa novela, então tudo é lindo, maravilhoso. E eu não acredito em quem fala isso. Quando alguém fala isso, eu já desconsidero a opinião da pessoa. Calma aí. Quem em sã Tudo é consciência fala falho. assim, isso aqui é tudo perfeito, maravilhoso, lindo, espetacular. Mentalidade Porque a pessoa Sigma, claramente- cara. Tudo é falho, mano. Tudo é falho. Tudo. Nada é perfeito. A gente não analisa nada, virou uma fã absurda e tudo é maravilhoso e não pensa mais. Isso Comi, não adorei, quer comi, dizer que o adorei. autor é ruim. Isso aí que algumas pessoas confundem um pouco. Toda novel, toda, vai ter pontos altos e baixos, vai Fala de bacana, amigo. Au! ter volume mais fraco. O autor não vai conseguir fazer um volume melhor que o outro em De fato, isso é sequência. verdade, né? E mesmo que ele consiga, Ô, você vai considerar um primeiro Opa. volume fraco. Opa, não, Zaragotou? eu concordo Zaragotou? com o ponto dele. Vai ter pontos baixos e pontos altos. Só que os pontos baixos ainda podem ser maravilhosos. O né? terceiro Zaragoza é ruim. Eu tô zerando onda. Depois. Porque o 10º Ruim não. Tô zoando também. volume, se ele for realmente escalando, melhorando a cada volume, o 10º volume é 10 milhões de vezes melhor do que o primeiro. Então, Essa matemática eu assino embaixo. o primeiro agora é o fraco, entendeu? Você vai comparar, tem isso. Então tem esse carrinho. negócio aí que muita gente vende, que é tudo maravilhoso, nunca é, nunca. Eu li uma pancada. Cara, qual o problema de alguém mandar um take de... Cara, isso aqui é maravilhoso. Ah! Você sabia que existem volumes dentro da sua própria obra que você considera inferior? Larpando ao vivo. No his. It's over. Sobrou nada. Brutal. Ah, mas assim, Que isso? a gente tinha o culto aqui com a gente, vendo o Rizero. O cara é o maior fã de Rizero assim do Brasil, né? Um top 5 aí, sei lá. Veio o Bagusul, né? Os maninhos lá. E ele totalmente critica alguns arcos. Com O próprio arco de veemência, Cristel, né? com Que eu acho que é o veemência. quinto. É, tipo, o arco seguinte também fala que é ruim também. Cara, E aí, o Marco não tá falando pro culto, né? Ele tá falando pra pessoas que são histriônicas, assim. É perfeito, 10, uhul! Aí bota no top 1 de novo, top 1 de novo e o Ayano Koji no top. Né? É isso aí. Uhul, comi, adorei. Ah, mas Isso aí é espantalho. Você falou também. É espantalho isso aí. Pra que falar com pessoa assim, né? Ninguém é assim de fato. Obviamente a pessoa vai Eu sou assim considerar com chamo, algo Igor. melhor. Cara, eu sei que existem obras perfeitas, mas mesmo dentro das obras perfeitas vai ter um episódiozinho melhor, outro ali, ó. Smiley Friends, né, pô? Não são todos os episódios de Smiley Friends, são do MIP. Se Smiley Friends tivesse todos os episódios igual ao MIP, pô, bicho. Ah, o do Mip não sei tão bom, né? É importante ter um salzinho pra deixar mais Frowning doce, Friends. pô. Frowning Friends é bom demais. De novel. Toda novel tem volumes fracos, aqueles volumes que se arrastam lá. Algumas mais e outras menos. Mas todas têm. Então, Classic Eu não sei quais novels você lê também, né? Vamos ser sinceros aqui. Porque do nível da escrita do Marco, eu acho que nenhuma delas. Eu não vou ficar aqui atacando o rapaz, né? Por favor, por favor. of the Elite, embora tenha vários volumes fracos, o volume 2 é tenebroso, ainda assim tem vários volumes ótimos. E são pelos volumes Se eu lesse isso aí. Eu lembro que o John pegou pra ler e achou terrível, né? Mas aí eu acho que ele não passou do volume 2. Cara, tu. O Tsuro Ele no fala Hakoto do Zero cara- Tomaria. O Tsuro no Hakoto Zero Tomaria. Perfeito, 10, maravilhoso. Ai, pegou top 2 no mal. É isso aí, vou ler. Uhul! Terrível. Um lixo, odiei a Hakomaria. E... Ah, esse aí se pega, cada volume é pior que o outro. Problema seu, né? Problema seu. O problema deve ser você, né, Igor? Claramente. deve Se ser todo eu, mundo Igor. gostou e você É. desgostou. deve ser eu mesmo, deve ser eu. Eu tô Deve ser eu falando, mesmo. eu discordo dessa daí, cara. Eu acho o Chamo lindo e perfeito, maravilhoso. Não duvido de nada que o autor Ó, fala. no final lindo, né? Não, mas não. É porque esse é o ponto, né? O final é uma merda e eu ainda acho a melhor obra de todos os tempos. Só que Justo. o ponto é que o Marco ele tá dando a mesma opinião, né? Tá falando, não, tem. Porra, mangás tem volumes ótimos, não sei o que. E isso, cara. Cara, Sei que- ele entrou num golpe aqui que, tipo... Você tá atacando o quê? Você tá falando que o mundo é imperfeito. Uau! Bem-vindo ao budismo, cara. Cartão de visita aqui. Como assim, cara? Qual o problema de ter uma imperfeição? Qual o ponto? É só atacando pessoas que são um espantalho vivo. Ai, tudo é perfeito, é 10, é 10, é 10, é 10, é 10, é 10. Uma pessoa que tá autistando assim com a obra. Peraí também. ótimos que você continua. Porque você lê eles, acha super legal e quer mais daquilo.
Ah, o próximo não foi tão legal assim. Beleza, mas e quem sabe o próximo não vai ser, entendeu? Você cria expectativa para que vai vir um outro volume tão bom quanto aquele. Então essa é a vantagem. E óbvio tem gosto pessoal de cada um. Então o favorito de uma pessoa pode ser um e o favorito de outra pode ser um volume completamente diferente. Que homem apaziguador. Isso aqui é um Messias. Então isso com certeza varia. Isso aqui é um Mas eu me Messias, assusto como as cara. pessoas Essas mensagens precisam ecoar na cabeça das pessoas. não têm esse senso aí de ficar avaliando, olha, esse volume foi mais fraco e tal. Então, essa parte do anime, por exemplo, quando adaptarem, não vai ficar tão boa, porque esse volume aqui não é nada demais. Os caras não tem como fazer milagre aqui. Então eu até elogiava quando o anime tentava melhorar alguma coisa, deixava uma história que era uma porcaria, um material original mais profundo, um flashback, por exemplo. Mas as pessoas vão entrando num hype meio absurdo, e aí começam a endeusar o negócio e esquecem que tem partes bem fraquinhas ali também. Uma delas é que o autor mudou o protagonista, ele não sabia como o protagonista ia ser, ele botou de um jeito, e aí viu que o pessoal tava curtindo um outro modelo lá, e aí depois encaminhou para aquilo, o pessoal adorou e ficou nisso. Quando o autor mudou o protagonista, ele fez o primeiro teste dele no volume 3. Até o volume 2 era um protagonista mais clichêzão. No volume 3 ele começou a parar, no caso com os pensamentos pervertidos, tá, com os clichêzão, e aí teve esse pensamento de protagonista que gerou O Marco, gente, o Marco, vocês venceram. Vocês venceram. Vocês Foi isso, venceram. né? Vocês Mas voltou, venceram. né? Eu Nossa, já não entendi tá. o seu ponto, Marco. Eu já entendi, cara. Eu já entendi. Cara, não é possível. essa cena. isso. E esse pensamento que gerou essa cena não tem nada demais na novel. Porque é uma cena no meio da floresta, que ele tá carregando o periquito e tal, e aí ele pensa sobre isso. Só que tipo, um pensamento minúsculo, é muito pequeno. Então não te afeta grande coisa ali, entendeu? Você, tá, ele é frio e tal, beleza. E continua seguindo. Aí no anime o que o cara viu? Pô, esse negócio aqui dá pra chamar atenção pra caramba com essa cena se eu botar como encerramento do anime. E aí o que o cara fez? Tirou a cena dali, puxou e encerrou com ela. E aí teve esse visual ainda. Eu não sei quem teve essa ideia, se foi o roteirista, se foi o diretor, mas quem teve essa ideia Cara. é um gênio. Porque foi isso aí que vendeu esse anime por todos esses anos. Foi isso aí que manteve a Marco, popularidade ele é a dele por todos única esses anos. pessoa que faz uma análise sociocultural de uma cena ter sido popularizada, né, de um anime. Ele bota o print da cena e fala, porra, não, essa cena aqui, e ele elabora todo o pensamento do diretor, né? É muito foda, cara. Essa cena, principalmente, como um twist que o protagonista é 10 vezes mais frio do que você pensava. E tá utilizando todo mundo ali como uma ferramenta. E você fica doido, mas pô, agora que revelou isso, eu quero ver os caminhos da história, entendeu? E aí o autor entregou exatamente isso. A partir do volume 4, o protagonista virou aquele frio calculista que você conhece, no caso do anime. Porque o roteirista fez o quê? Ele viu o protagonista ficar assim mais à frente, ele leu mais volumes, obviamente, que iam adaptar, adaptaram 3 volumes só do material original. Na verdade, 4.5 foi meio adaptado também, mas isso aí é outra questão e não foi muito bem adaptado. O ponto é que eles viram isso, que fez sucesso, depois o protagonista mudou sua personalidade, e aí começaram a botar o protagonista assim desde o começo. E aí ninguém acha isso. Um TikTok resumia 10 minutos desse vídeo. Continua aí, que eu acho que resumia os 20, tá? Ele não muda. Ele Continua aí, que eu acho que Vamos ver, vamos ver, vamos ver. sempre é frio assim desde o começo. Ele não se expressa muito. Então não parece um erro. Eles consertaram um erro absurdo que o autor deixou na novel, e deixa descarado que ele não tinha ideia total de pra onde ia com a história e como protagonista. Naquele momento lá, nos 2 primeiros volumes. Ele só começou a ter uma visão lá do que ele queria depois. E pra isso ele teve que mudar o personagem. E em vez de pessoas verem assim, que o autor fez Cara, se do nada o cara é todo panguão, beta, e ele vira Shed do nada. Isso tem chance de ser alguma coisa, tá ligado? O cara mudou de personalidade da água pro vinho. Tem chance de o cara trazer um roteiro posterior. Tem chance, tô dizendo que é bom, tá? Tô falando que tem chance. Então não é tipo, isso aqui é um erro pavoroso. Ah, Marco, acorda, velho. Você nunca viu um personagem que fez isso? Que mudou drasticamente de personalidade. na cara de pau mesmo? Não. O protagonista também. estava tentando enganar o público com os pensamentos dele, fingindo que era um protagonista pervertido normal. Ah, pelo amor de Deus. Ah, cara, não dá. Eu tô falando, é aquele nível de fanboísmo que foi muito, muito além da conta lá. Então quando alguém começa a soltar isso, eu paro de ler. Porque, claramente, aquele cara que ficou tão fã do negócio, que não tem erro, é tudo perfeito, o autor só faz coisa maravilhosa, e se você acha o contrário, você tá errado. Você não entendeu o que ele fez. Não é que ele mudou o protagonista, ele tava tentando enganar você no começo. Não fala isso perto de gente séria, que leu realmente, analisou, pensou no que tava Que lendo isso, ali. cara? Porque Calma vão parar aí, de mano. escutar. E vão começar a Que tirar hora é ponto essa? depois. E aquele cara lá no Que filme isso? fala, não. Mas o mega fanboy vai dizer que tudo é maravilhoso e tudo é claramente planejado pelo autor desde o começo. Não é. Classic, o autor vai testando um bando de coisa. Tem outras coisas depois que ele testou. Mas ele vai testando um bando de coisa. Ele vê que funciona, ele faz mais. Ele vê que tá dando tão certo, esquece aquilo lá, ele para de mexer com aquele negócio. Tem outros exemplos aqui, mas demoraria muito o vídeo. O ponto é, o anime tentou melhorar muita coisa do material original e o pessoal não valoriza isso. O que eu acho Você tá uma pena. levando Já que tem tanta gente obcecada que tem que ser igualzinho a novel. Se fosse igualzinho a novel, você teria que engolir o que eu falei. No caso da primeira metade do anime, você teria que ver um Meu Deus, eu já entendi. Eu já entendi, caralho. Eu já entendi. Caraca, vai, Cara imparável. continua, amigo. O cara é imparável, velho. protagonista que parece bem genérico. Aí do nada ele ia mudar e você fica meio, ué, o que aconteceu aqui? Então, enfim,
Já entendi, cara. Que porra é essa? O tempo inteiro, que era um protagonista genérico, e aí você começa a ligar as coisas e ia ver que não fazia sentido e achar mal escrito o negócio todo. Aí o Rodrigo foi lá e consertou isso. Só isso aí, por si só, eu já acho um mérito absurdo que teve na primeira temporada do anime. Porque por mais que a produção fosse superior até a primeira temporada, não precisava ser tão superior. Mas por mais que fosse, ainda assim, se mantivesse como protagonista ela na nova, no primeiro volume e no segundo, não ia atrair tanta gente. O pessoal gostou tanto do protagonista ser meio esquisito, não tem expressão e tal. Foi um negócio esquisito, mas que atraiu gente. E tá aí outro mérito do anime. E esse tipo de história é Outro? É o mesmo mérito que você tá dando. Outro mérito. Cara, que bicho é esse, mano? Tipo assim, eu quando tenho ideia de roteiro, mas só tinha um ponto, né? Não é o mesmo mérito, não. Tu tá elogiando o negócio que tava criticando há 2 minutos. Outro mérito? Que outro mérito, cara? Que absurdo. Esse cara é um gênio. Se mantivesse como protagonista ela na nova, no Outro primeiro volume e mérito. no segundo, Ele faz isso depois de sair de uma crítica. não ia atrair tanta gente. O pessoal gostou tanto do protagonista ser meio esquisito, não tem muita expressão e tal. Foi um negócio esquisito, mas que atraiu gente. E tá aí outro mérito do anime. E esse tipo de história é difícil de vender. Um protagonista frio pra caramba assim, geralmente não fica popular. Várias outras novels, a nível de curiosidade, tentaram coisas parecidas, porque óbvio, viram um sucesso na vida dele, pô, fazer um protagonista assim também. E aí fizeram um protagonista assim e não deu tão certo. A maioria das histórias com protagonistas tão frios e com pouca empatia com os outros, acaba flopando. O público não consegue se identificar com o personagem lá, no Ele já falou isso. caso não gosta dele, e aí não acha nenhuma outra garota do elenco também pra gostar, porque você pode desviar isso como o Classroom faz também. Caso ele bota heroínas lá que você gosta bastante, torcendo por elas, quer que ela fique protagonista, ou algo parecido, ou quer ver que caminhos vão tomar na história, e aí você continua por causa dela. Não precisa você gostar do protagonista, nem todo mundo gosta do protagonista. Mas o ponto é que você precisa vender alguma coisa ali. E só botar um protagonista desse, achar que vai fazer sucesso porque todo mundo vai adorar, não é assim que funciona. Senão a gente teria um bando de Class of the Elite. E é o que eu já falei um bando de vezes, não tem. Você já tentou perguntar pra alguém Tem. Tem muitos. sobre um anime parecido com Class of the Elite? Ele tá aí há muitos anos. Faz sucesso, vende horrores a nova no Japão. E você não vai achar um anime muito parecido com ele. Por quê? De horrores no Japão, né? Pode ser. Marroca é igual. Mononanana é igual. Peguei. Mononanana é igual. Liar deve ser igual. Eu não vou falar de Ambience, que eu não conheço. O protagonista de Senshobuta, o Yotaro, como é que é o nome desse autor? Sakataro. Sakutaro é o cara de Sangatsu. Mas enfim. Ele é igual o Ayano Koji. Igual. Na verdade, o Sakuta é pior do que o Ayano Koji, mas calculem, né? Calculem. Isso. Death Note, né? Igual a... Death Note é igual. Não, assim, até Oregai agora não é 4. igual, não. Até agora 4. Charlotte. O Hachiman ele é mais sensível, né? É Não mais sofre, assim. né? Esse é o ponto. Isso aqui com certeza deve ser, mano, mas eu vou passar. Até agora 4. Eu acho que vai se manter no 4 aqui. Mas não, Mas qual, vamos- o Aqua. Tu contou O Aqua, 5. Isso sem tu esquartejar, né? A obra aí pelos tropos, né? De harém. Sem. Só tentando os principais tropos. Os principais. Estão ali. Os arquétipos principais. O Atashi, né? No Witcher, no caso, né? Atashi, né? O Witcher também é um pouco aí no Koji, né? Cara, vontade de vomitar com esse Tobira no Sotô aqui, cara. Deve ser igualzinho. Olha isso aqui. Deve ser igualzinho, bicho. O cara não deve ser igualzinho. Mas enfim, aqui, uma pesquisa que durou menos de 1 minuto, já achei 5 obras parecidas com. Parecidas essas com tropos principais, tá? De Class of Elite. Mas enfim. Porque a maioria dos autores de novel que tentaram coisas parecidas flopou a novel, não vendeu O Eminence é igual, tá? Beleza, 6 então, né? Porque eu não vi, eu não faço ideia. não vai achar um anime muito parecido com ele. Por quê? Porque a maioria dos autores de novel que tentaram coisas parecidas flopou a novel, não vendeu nada. Então quem acha que é só fazer um protagonista desse, que a sobra vai vender horrores, não vai. Um dos maiores méritos desse autor, na minha opinião, é conseguir vender uma história com um personagem desse e fazer as pessoas gostarem dele ainda. Embora ele tome atitudes realmente quase de vilão durante a temporada. Realmente eles Porque isso afasta leitores, né? Ter atitudes mais de certeza. vilão afasta, com certeza afasta leitores, com certeza. usando e manipulando os outros pro benefício Certamente. próprio dele. Frequentemente, ele acaba fazendo isso sem prejudicar muito
as pessoas lá que ele manipula. Então você fica com muita raiva dele. O autor consegue dosar isso muito bem, eu acho impressionante. Ele consegue fazer o protagonista fazer tudo isso, parecer quase um vilão, mas sem prejudicar tanto, geralmente, tem exceções, mas geralmente sem prejudicar tanto a maioria das pessoas à volta dele. Às vezes ele até ajuda com os métodos lá de manipulação dele. Nossa. Então ele conseguiu achar o meio Tomodachi Game é igual também, né? Então 7. Achou o meio termo, né? Ele achou o termo que é condizente com a narrativa, né? É Tomodachi Game também. Mas nem tanto, né? Tomodachi Game. Darwin's Game também, 8. termo muito interessante. E a maioria dos autores não viu isso, aparentemente. Eles acham que é só colocar um protagonista frio manipulador na história que o negócio vai bombar. Não. Então, mérito pro autor aí, conseguiu tornar mega popular um protagonista desse, e aí o bando de gente tentando replicar nunca conseguiu. Mostrando exatamente o meu ponto. Não é fácil. Por mais que ele tenha erros e acertos na história. Arise, meu amigo. Arise, meu amigo. Eu gosto muito do Marco, que ele traz um ponto que parece que ele discutiu esse ponto com alguém, mas discutiu com ninguém, né? Ele só chegou nessa conclusão porque ele aceita que é isso, né? Ele debateu consigo mesmo, né, Over? Esse ponto. Ele não deu nenhum Shadowboxing, exemplo de uma obra que tentou Shadow- igual e ele falhou, né? Shadowboxing. Um bando de gente tentou Shadowboxing, replicar né? e falhou. Quem? Um bando de gente tentou replicar e falhou. Quem? Diga um exemplo aí. O próximo ponto. Por exemplo, no segundo ano, tem muita gente reclamando e tal, que eu consegui Que é o mesmo ponto anterior, né? mostrando exatamente o meu ponto. Não é fácil. Por mais que ele tenha erros e acertos na história, por exemplo, no segundo ano, tem muita gente reclamando e tal, que o autor se perdeu na escrita e tal, no caso fez um negócio lá, aí alguns gostaram depois do que aconteceu, outros ainda estão achando bizarro, por que o autor fumou pra botar um negócio desse aqui? Então esse autor, ele não liga tanto pra uma coerência narrativa certinha e tal, ele dá louco, ele tem uma ideia e ele bota a ideia dele no negócio, mesmo que não faça sentido com algumas coisas que vieram antes. E aí você pode gostar e aceitar a partir dali ou não, mas eu dou muito mérito ao Ele tá assumindo a crítica de 6 mulambeiros, assim, sabe? Isso aqui não tem nada a ver e tal. Não, realmente, o autor faz isso aí. Possível. O autor faz isso aí. Tem gente dizendo aí que o segundo ano é assim, né? Que tem umas coisas assim e tal. Tem uma galera falando aqui e ali. É, tipo, a obra vendeu facilmente 50 mil unidades. 12 reclamaram, tá? Ah, não. Porra. Então, o autor ter criado uma história assim e ter conseguido fazê-la funcionar e vender horrores. A novel vende muito no Japão. Que foi um dos motivos até que conseguiu a segunda temporada com o tempo. Porque a primeira temporada o pessoal ainda falava dela, o comentava dela e tal, por causa mundial. Marco, você já falou isso 5 vezes, Marco. Acabou ficando realmente um anime conhecido, popular. E ao mesmo tempo no Japão a novel tava bombando em vendas. Então vale a pena fazer mais temporada pra ver. Pô, quem sabe o pessoal ainda gosta. Não acontece aquele movimento igual que o Dragon Ball Sama, o pessoal meio que cagou pra nova temporada, até porque tava mal feito, tava dentro dos problemas. E aí o anime voltou e não tava tão bem produzido. E aí foi o problema. Pô, o negócio vende pra caramba e a produtora nem pra, no caso, exigir um negócio mais bem feito, mais alto nível aí na segunda temporada. Tudo bem que teve umas cenas que capricharam, principalmente a cena da luta, ficou muito legal. Mas ainda assim como A primeira season também é ruim, Marco. toda a temporada não tava, foi bem acabada, tinha umas partes meio tortas no começo da temporada. Então voltou aí com sérios problemas. E um anime que vende tanto, deveria ser mais valorizado, não deveria ter. Então ficou aquela dúvida, pô, o negócio Viu, ReZero? vende pra caramba porque não tem postura top. Eu já falei várias vezes. A maioria das obras que vendem muito, Estúdio top pra Class 1 Elite é um tapa na cara. eles tendem a valorizar mais e dar para um estúdio melhor, uma equipe melhor, pelo menos. A Kadokawa é uma das culpadas, ela não dava tanto valor a essas franquias dela que poderiam valer muito mais, caso ela tratasse elas melhor. Teve até um vídeo comentando sobre isso, onde o produtor comentava até que era isso. Eles davam muito valor a coisas novas, só tentando achar um novo hit, ao invés de dar valor a coisas que não foram um hit absurdo, mas fizeram algum sucesso. E valia a pena produzir mais. Classroom foi um exemplo, mas eles encomendaram já a segunda e terceira temporada direto, ao mesmo tempo aí, por causa do mesmo estúdio, que mudou um pouco de equipe aí, mas foi o mesmo estúdio da primeira temporada, e claramente esse estúdio aí tava mal das pernas, e fez uma segunda e terceira temporada visualmente inferior até, simplificaram os designs, outras coisas lá. Então visualmente foi inferior à primeira temporada de muitos anos atrás. Não é como se a primeira temporada fosse um negócio lindo de morrer o tempo inteiro. Mas tinha menos design simplificado comparado à segunda. E aí veio a terceira, Beleza. eles continuam mantendo isso, e algumas cenas Beleza, ali até mantinham um negócio um pouquinho melhor, mas em geral um downgrade. Agora tem um anúncio aí da quarta temporada e parece que vai mudar a staff. Até os designs já parecem diferentes aí, por causa do visual que soltaram. Então muitos esperam que vá pro Dogakobo, que é um estúdio top, que a Kadokawa comprou lá, é o estúdio mais top que ela tem no Nossa. momento, inclusive. Então a gente tem esperança que vá Acabou a Dogakobo também, né? Acabou do pro esse estúdio, pega um staff de ponta, tem um diretor muito bom nesse estúdio, É porque e pega um essa- negócio lindo desse estúdio. Essa lógica, né, assim, de, não, a próxima season vai ser bem animada. Tem algum exemplo de uma season 4 que foi a melhor animada de todas? BUM! Realmente não sei. É do nada, assim, pô, teve um puta boost de qualidade. Não existe É agora. isso, né? Agora vai, galera. Agora vai. E foi, né? Geralmente são designs muito detalhados, caso uma produção de primeira, porque essa obra que vende horrores o material original, e que o anime conseguiu voltar, ainda ficar popular, não foi esquecido, igual outros aí que aconteceu, é um milagre que aconteceu com ele, então merece ser melhor tratado, né? Então muitos esperam isso, a Kadokawa admitindo até que vai investir mais em continuações e um pouco menos nesse negócio de novos animes, dá a entender que ela vai botar um pouco mais de empenho. Oregai é um muitos bom aguardam exemplo. aí. Não é não, porque a Season 2, você falou 4. Season 2, é. A 2 já é- até comum a- ter a Season 2, assim. A Tão comum, 2 mas, assim, tem pode uma acontecer. superação, não é incomum, mas também não é... Tipo, tá no meio ali, acontece, sabe? Esses É. dois ter mais capricho. Jujutsu mesmo é um exemplo. Jujutsu. Season 2 é bem melhor. Em produção, né? Chainsaw Man 2 também vai ser melhor. Bota fé. Com certeza, Pô, vai. com certeza.
por um anúncio de staff, um trailer muito bonito, um negócio, nossa, isso aqui vai ser outro nível em comparação às temporadas anteriores. Mas vai ser mesmo, a gente vai ter que aguardar pra descobrir, mas é a esperança que dá. Mas ainda assim, eu não acho a primeira temporada tão fraca quanto muita gente fala. Muita gente se vê comentando sobre isso, porque uma das poucas novels que muita gente lê é exatamente Class of the Elite. É uma das novas que ficou mais popularizada aqui no Brasil, o pessoal lê. Eles não tem oficialmente no Brasil. Só acho Jojo. Então, devido a muita gente ler material original, muita gente notou, nossa, tem que muita Jojo coisa aqui que também, não né? tem no anime. Algumas são boas, como eu falei, é melhor não ter mesmo. Mas como o pessoal nunca leu outras novels, não sabe que isso acontece em toda a novel, criou essa impressão aí que não, é mal adaptado, não seguiram direito o material original. Cara, eles salvaram, no volume 2 principalmente. Ele voltou no mesmo ponto, cara? Que isso? O vídeo que poderia ser um e-mail, né? Isso aí, totalmente. Eles salvaram. O volume 2 é muito chato. Sério, Marco. É isso, cara. O Cara, Ayano só falta Koji na depois- novel ele é pervertido. Estamos anime no só falta- looping temporal, cara. E cadê o By the Dust, mano? O By the Dust na Só gente aqui. falta, depois disso, ele chegar e falar, não, e outro mérito da E outro mérito? Eles puxaram algumas partes que são chatíssimas do material original, trocaram alguns eventos no lugar, o que deixou muito mais interessante. Eu fiz reviews de episódio a episódio de Class of the Elite, antes de começar a nova temporada. Eu repassei aí toda a primeira, comentando exatamente vários pontos, a diferença do material original, coisas que eu gostei de mudança, coisas que eu não gostei de mudança, não é tudo perfeito. Eu não vou defender que foi tudo maravilhoso. Não, algumas mudanças foram um tiro no pé, eu não gostei. Mas, em geral, como um todo, a maioria das mudanças foi pro bem. Várias coisas lá que eles mudaram, é porque não era muito legal o material original. Ficou muito melhor como colocaram no anime. Como a Ayano Koji, né? Que no volume 1 e 2. O exemplo de todos seria aquela cena lá, essa aí, que ao invés de uma cena nada demais ali, caso no meio da floresta, vira uma cena de fechamento da temporada. Nossa, chama muito mais atenção. E teve um bando de coisinhas assim, pequenas mudanças que eles faziam, alterações de lugar, que ficavam muito legais. Algumas outras coisas faltou realmente eles colocarem. A segunda temporada, e a terceira eu até apontei prós e contras lá na adaptação também, coisas que eles poderiam ter feito melhor, mas acertaram em algumas situações lá. Mas, de novo, o pessoal sabia apontar certinho porque a maioria leu o material original. No caso dessas partes aí. Enquanto em 99,9% das adaptações de light novel que saem toda temporada, o pessoal não sabe nada do material original. Assumiu. Isso é verdade. Assumiu. O planner, o planejador, assim, não leu nada de novel. Por quê? Porque a novel é uma merda, né? Vamos ser sinceros. Quem começa a jogar, né? Os Pra que o cara vai ler? nem lê, né? Nossa, o planner tem que ler Ansatsusha. Porque realmente é muito bom, né? Tem que fazer em juiz de Arifureta. Então tá adorando o anime, então tá ótimo. Muita gente adorou o anime com a dele da primeira temporada. Aí depois foi o material original, nossa, mudaram um bando de coisa. Então a popularidade da novel é que ajudou nessa fama aí que muita gente trouxe pra ela, de que tem muitas mudanças comparado ao material original. É porque muita gente sabe porque leu. Na maioria das novas ninguém lê. O pessoal vai ver o anime, tá bom o anime, Você já falou de novo isso? ninguém vai pro original. Mas tá cheio de mudança também, quase toda adaptação de novel é lotado de mudança. Cortes, é super normal. Cortar monólogo, pensamento do protagonista, coisa mais comum do mundo, acontece em quase toda novel. Primeira coisa que o roteirista faz, corta esse bando de pensamento. Porque tem muito esse novel. Coisa que mais tem novel, pensamento. Nossa senhora, o tanto de pensamento que tem em algumas novas, daí o protagonista fica metade de um episódio parado em uma cadeira só pensando. Então o bom roteirista faz o quê? Ele reduz a quantidade de pensamento pro mínimo. A Soft Delete eu até comentei quando eu fiz as O análises cara lá na pensa primeira muito, temporada. né? Tinha Na obra, que loucura. muita coisa que dava pra encurtar horrores, e o anime encurtava, e eu dava parabéns pra ele, porque tinha um bando de diálogo imbecil que ele tinha lá com aquele grupo de patetas que ele conversava. Cara, que bando de diálogo horroroso. Aí vinha um anime, fazia o quê? Botava um desses diálogos. Tinha que transformar uma cena que poderiam gastar 5 minutos, gastavam 10 segundos. E eu batia palma, porque, pelo amor de Deus, essa parte é uma bosta. Mas tinha muita gente que lê material original, não botaram essa cena. Ainda bem que não colocaram, pô. Tem que ter um pouquinho de senso crítico, ver que uns negócios é melhor que não coloque. Aquilo lá não ajuda em nada no material original. Esse negócio tem que seguir linha por linha, é coisa de maluco. É uma mídia diferente. Quando você adapta pra anime, é uma outra mídia e você muda um pouco a abordagem. Então coisas que ficam ótimas em livro, que é um bando de pensamento, reduz, mas bota pensamentos importantes. Eu não sou a favor de cortar tudo que é pensamento. Eu acho que muitas obras perdem profundidade por causa disso. O problema das pessoas hoje em dia é que elas querem ser muito 880. Ou corta tudo ou não corta nada. Que tal o meio termo? Em resumo, Class of the Elite, a novel, é boa, eu gosto Bem-vindo ao budismo! Toma. Bem-vindo ao Toma, budismo, camisa Marco! meia. Bem-vindo ao budismo. Foi corretíssimo nesse ponto. dela, mas tem altos e baixos. É acima da média comparado a várias outras novels que eu li e recebeu uma adaptação boa na primeira temporada. Não é perfeita, mas ainda assim ficou muito superior à maioria das adaptações aí que a gente tem de light novel, que é uma mídia bem difícil de adaptar. Eles ainda se deram o trabalho de consertar muitos problemas aí do material original, principalmente nos primeiros volumes, onde o autor estava se acertando ainda pra que caminhos ele ia com a história e a personalidade do protagonista. Sim. Eu acho que isso devia ser mais valorizado, ao invés do pessoal só ficar apontando uns defeitinhos aqui e ali. Já na segunda temporada Aqui e ali. Tem um defeitinho aqui e ali. Aí tem uma fratura exposta. Ah, cara, Então, por que não é defeito aqui. nada específico, né? Eu sei que ele fez 1 milhão de vídeos especificando, né? Mas, pô, eu, como vou assistir esse vídeo, não tô entendendo porra nenhuma que foi mudada. Assim, entendi que. Você Ah, entendeu que o primeiro, o segundo volume. Reestruturação. E o primeiro e o segundo volume, né? Que O primeiro e o segundo Ayano Koji volume, o muito Ayano Koji, invertido, né? Que ficava Aí no terceiro ele deu demonstrando a uma. personalidade padrão. Terceiro ele deu uma pincelada com um diálogo que ele pensou e depois, na quarta. Ai, né? Ai, cara.
Isso aí você Ele sabe. repete a mesma coisa 20 vezes e não traz o ponto que ele quer falar. Temporada no É terceiro, isso, eles mano, podiam ter esse feito vídeo- muito melhor. Mas ainda assim, uma adaptação pelo menos decente. Poderia ter sido E escalado. de novo, eu já vi coisas absurdamente piores. Mais um eu espero vídeo. que agora eles finalmente deem o devido valor aí e invistam pra valer nessas próximas temporadas. Não, realmente tá parecendo aqui que isso aqui é cinema, né? Estúdio 4C. Agora Tamo vai, game. mano. Kajuro Kodomo é você? Meu amigo, porra. Se adaptarem direito, essa quarta temporada tem tudo pra ser a melhor temporada da série até agora. Tem Nota 4. novas ameaças, bastante Eu com tensão, Isaac. suspense, reviravoltas, ação. Vai ter umas cenas muito legais também, tomara que façam direito. Então tem tudo pra dar bom. É só dar pra uma equipe boa. E Finalmente, cara. Finalmente. Toma, No caso, alguém perguntou se essa live tá no YouTube. Não tá, porque não teve YouTube hoje. Então vai ficar o VOD pra membro só. Infelizmente travou tudo, né? É. Mas não se preocupem, a gente vai cortar e postar no YouTube. No Cortes da Andy. É. Mandem mais marco aí falando de Rizero, que eu tô na vibe de Rizero. O Over tá meio reserado mesmo. O Over tá reserado. Meu nome é Over, sou Ademir da Baleia Azul. Mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnum.